Olá, esse é mais um Tendências da Política, uma parceria entre a Tendências Consultoria e o Broadcast Político. Comigo, como sempre, Rafael Cortes. Rafael, tivemos manifestações aí contra o presidente Bolsonaro durante o final de semana, né? O presidente Bolsonaro, além de ironizar a manifestação, ele foi ao Twitter e postou o que seria aí um protesto pequenininho numa cidade do Paraná. Ele também ele não falou nada, né, sobre os 500 mil óbitos, né, que o Brasil infelizmente atingiu nesse final de semana por Covid-19. Rafael, qual que é o cenário político depois dessas manifestações e qual o cenário político também em relação a essa questão dos 500 mil óbitos no país? Bom dia. Bom dia, Gustavo, a todos que estão nos ouvindo. Quando a oposição fez a primeira manifestação, ainda no mês de maio, a pergunta era se geraria uma tendência de mobilização mais forte e ela cresceria em termos de magnitude, em termos de impacto político. O resultado desse último sábado aponta nessa direção, né? Houve um aumento das manifestações bastante expressivas. Os partidos políticos no campo da esquerda, alguns que não participaram lá atrás por alguma incerteza em qual estratégia fazer em relação ao governo Bolsonaro, por conta de uma tendência pandêmica ainda muito séria e, eventualmente, entre aspas, de uma certa inutilidade do pleito, né? Uma ideia de que, quando a gente olha prospectivamente, na verdade, a tendência é uma diminuição dessa rejeição muito alta, quando a questão da pandemia ficar um pouco mais para trás, a vacinação ganhar corpo e, especialmente, quando entrar novas políticas sociais que o governo está desenhando também. De todo modo, enfim, acho que, num certo sentido, essas lideranças de esquerda estão tendo que, de fato, apoiar o movimento, porque tem ali uma resistência importante, e agora o cenário político não é mais aquele cenário político em que a rejeição está só lá nas folhas de pesquisa de opinião, né? Agora, de fato, tem um movimento importante e isso deve, de alguma maneira, constranger o governo. Me parece que o governo vai chegar até o final de 22 nunca muito seguro se ele, de fato, termina, né? Acho que sempre vai ter aquela possibilidade ali guardada na gaveta e a questão agora passa a ser se esses movimentos vão ganhar outras colorações partidárias e políticas de que não organizações associadas à esquerda. Tem um debate, né, entre aqueles que rejeitam o Bolsonaro, por exemplo, organizações do tipo MBL, que ainda relutam em participar dos atos, justamente por conta desse caráter eleitoral, que é muito difícil de não ter às vésperas de uma corrida presidencial. Rafael, por falar em caráter eleitoral, a gente sempre vem falando, a gente vem conversando aqui, né, e o debate político vem discutindo muito isso, que é a famosa terceira via, né? Muita gente fala que terceira via não vai ser viável com Lula e Bolsonaro na corrida eleitoral, né? Ontem o senador Tasso Gereissati, né, falou que essa terceira via poderia até não vir do PSDB, enfim, ele que é um dos pré-candidatos do PSDB. Essa terceira via vai ser viável, Rafael? Hoje dá para falar que isso é viável ou a polarização já está definida, enfim, e até 2022 é Lula ou Bolsonaro, ou candidato da esquerda ou Bolsonaro? Gustavo, essa pergunta, acho que ela tem a ver um pouco com o seu primeiro questionamento, que acho que vale a pena a gente entrar mais direto, que é o efeito político das 500 mil mortes, né? Inclusive, agora já ultrapassou essa marca terrível sob todos os aspectos e ângulos, né? E no fundo, a pergunta é, esse marco, né, e as mortes associadas à pandemia vão ter continuidade na maneira como o eleitor vai olhar para 2022 e vai olhar o governo, né? Se eventualmente a gente tiver a pandemia machucando a popularidade do governo e ele entrar numa tendência de perda de apoio, que hoje está em alguma coisa como 25%, entre 25% e 30%, depende da pesquisa, e eu me refiro ao indicador ótimo e bom. Nesse cenário, a tendência, de fato, é polarização. O que vai precisar é essa perda de popularidade para que tenha ao menos uma chance dessa terceira via. O problema, Gustavo, parece ser que não é uma terceira via, né? A gente, pelo menos, deve ter dois candidatos ali para buscar esse voto não petista, não bolsonarista. Um é o Ciro Gomes, né? E o outro a gente ainda não sabe quem vai ser.
as especulações vão de Tasso Gereissati, João Dória, enfim, são vários desses nomes que estão sendo testados. E com 2, não tem chance, assim, porque uma parte desse mal-estar vai estar dividido entre esses 2 nomes, e como uma disputa muito polarizada, acho muito difícil acontecer. De todo modo, o principal canal é para onde vai a popularidade do governo, né? Essa segunda etapa de novos programas sociais, o crescimento em tese sendo reforçado ao longo do segundo semestre, se isso protege a popularidade do presidente. Legal. Rafael Cortes, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no Tendências da Política. Muito obrigado ao Cláudio da Luz, que está fazendo a nossa ponte, vai fazer a edição final. E muito obrigado a todos e até a próxima semana com mais um Tendências da Política.